O homem vive num ilimitado e misterioso, mas ordenado universo que evolui e reevolui em ciclos. Um ciclo é um período de tempo durante o qual certos aspectos ou movimentos de corpos celestes se realizam e ao fim do qual irão ser repetidos em novo ciclo, que por sua vez se interrelacionam com toda a vida. Assim como a cada 24 horas a Terra gira em torno de si mesma, fazendo com que se alternem os dias e as noites, a cada 365 dias completa um ciclo em torno do Sol, fazendo com que retornem sucessivamente as 4 estações do ano. As mudanças ocorrem em pequena, média e ampla escala, repetindo-se continuamente dentro da eterna marcha do tempo. Mas, como mostra o relógio, ao mesmo tempo em que o ponteiro maior, a cada 60 minutos, retorna ao seu ponto de origem, completando um ciclo, o ponteiro menor indica que já é início de uma nova hora. Em outras palavras, embora estejamos sempre colhendo o que plantamos em ciclos anteriores, simultaneamente estamos tendo a oportunidade de iniciar uma nova plantação em um novo tempo. Por isso, boa noite a todos, bem-vindo a todos. Então, meu nome, a Leila já colocou, é Sérgio Tozoni, eu sou trabalhador da segunda-feira da Casa do Caminho. E hoje eu vou fazer a preleção, fui convidado para fazer a preleção. E o tema da preleção é karma, karma e ação e reação. Então, questionamento, ação e reação ou karma? Eles têm coisas em comum, mas não é a mesma coisa. Vamos começar, então, o nosso estudo da noite, fazendo a nossa prece inicial. Vamos, primeiramente, agradecer a Deus por tudo que nós temos recebido da vida, por todo bem material tão necessário para viver, pela proteção espiritual, pelas afeições que foram colocadas na nossa vida, pela oportunidade de trabalhar na Casa do Caminho, pela fé que Deus colocou em nosso coração. Agradecemos, Senhor, a Ti por tudo e rogamos a Tua proteção nesses breves momentos em que aqui estaremos reunidos. Que todos possam receber a Tua bênção, a Tua paz esteja em todos os corações. A teoria do karma tem origem no brahmanismo. O brahmanismo é uma religião da antiga Índia. O hinduísmo se derivou do brahmanismo. Os livros sagrados do brahmanismo é conhecido como Veda. E as partes mais antigas desse livro foram escritas entre os séculos 20 e 10 a.C. A teoria do karma surgiu entre os anos 800 e 300 a.C. O significado da palavra karma é ação. Nós vamos ver que está relacionado com reação também. As religiões, brahmanismo e hinduísmo, são religiões reencarnacionistas. Então, elas consideram que nós já vivemos antes
e que estamos passando, às vezes, por situações difíceis em função de alguma coisa que não foi muito boa, que fizemos em outra vida passada. E, então, essa situação em outra vida passada é uma ação. O que está acontecendo hoje, às vezes, algo sofrido, é a reação. Então, a rigor, nós podemos dizer que a palavra karma tem um significado de ação e reação. Agora, essa palavra, também, essa teoria, tem uma situação de passividade, uma atitude de pessimismo em relação à vida. Então, aquele que segue a religião hindu e que acredita nessa teoria, ele acredita que a felicidade não faz sentido sem a dor, sem o sofrimento. Não há forma de ser feliz fora da dor e do sofrimento. E acredita que se não sofrer, não paga a dívida. É preciso sofrer para resgatar dívidas do passado. E, bom, no Espiritismo, a teoria do karma foi reinterpretada e foi incorporada. E elas aparecem, então, como a lei de ação e reação. Lei de ação e reação, no Espiritismo, é o equivalente a karma dos hindus. Só que na lei de ação e reação, o indivíduo tem um papel ativo nessa lei. Ele pode mesmo modificar essa lei com as suas atitudes, com a maneira de viver. Não é preciso sofrer. A doutrina espírita diz que não é sofrendo que nós crescemos, não é o objetivo da vida o sofrimento. O objetivo da vida é o aprendizado. Então, a reeducação. Então, se nós estamos passando por dificuldades, é porque possivelmente nem sempre fizemos alguma coisa não tão boa no passado. Então, nós precisamos nos reeducar. Então, se nós mudarmos as nossas atitudes na direção do bem, daquilo que Jesus ensinou como sendo certo, nós vamos acabar resgatando qualquer dívida que nós temos do passado e vamos ter uma vida atual, nessa vida, mais suave, com mais paz, e vamos aliviar a nossa situação em vidas futuras. Então, a situação no Espiritismo é que nós podemos até sofrer em função, às vezes, de uma situação do passado, mas não necessariamente. O que Paulo de Tarso nos disse? Que a prática da caridade, do amor em ação, cobre uma multidão de pecados. Então, fazendo o bem, nós podemos apagar erros nossos, que nós realizamos nesta vida e que também podemos ter realizado em outra. Na lei de ação e reação, pode acontecer uma ação nessa vida, uma ação positiva, e eu vou ter uma consequência positiva nessa vida mesmo, ou então em algum momento. Sempre existe uma reação a tudo que nós fizermos, seja de bom ou seja de ruim. Quando fizermos uma coisa negativa, isso vai acontecer nessa vida, pode até nessa vida já ter uma consequência, mas nem sempre acontece nessa vida. Então, por exemplo, se eu prejudicar minha saúde, fazendo com que eu chegue à doença, abusando daquilo que eu como, daquilo que eu bebo, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente, vou sofrer nessa vida, mas se isso for alguma coisa bastante grave, eu posso levar esse problema para a vida espiritual. E quando for reencarnar, se tiver lesões ainda no meu perispírito em função daquilo que eu fiz na vida anterior, eu posso reencarnar e passar essas lesões ao meu novo corpo físico. Então, no Espiritismo, nós podemos sempre atuar na ação e reação de uma forma a abrandar essas situações. Nós vemos exemplos no livro Ação e Reação,
pessoas que eram para nascer com uma doença bastante grave, mas elas foram amenizadas em função do bem que essas pessoas fizeram, da transformação moral que elas realizaram. Elas recebiam ajuda de espíritos durante o sono, de doutores, médicos do plano espiritual que trabalhavam no seu perispírito e fizeram com que a doença pudesse regredir, estacionar e mesmo regredir. Então, nem sempre a coisa é tão rígida. Nós vamos ter que passar por uma situação definitiva. Nós podemos atuar sobre isso com a nossa mudança já na vida atual. Eu vou ler agora uma questão que está no Livro dos Espíritos, questão 764, que Kardec faz aos espíritos. Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? Pena de talião é aquilo que justifica, muitas vezes, a pessoa a fazer a vingança. Então, se alguém me bateu, eu tenho o direito de bater nessa pessoa. Se alguém me humilhou, eu tenho o direito de humilhar essa pessoa. E algumas coisas mais graves, como acontecia na época anterior a Jesus, se alguém matou meu filho, eu tenho o direito de ir lá e matar o filho dele. Mas essa pena de talião, aqui dizem os espíritos: tomai cuidado, tende-vos enganado sobre essa palavra, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, que é Ele que aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, pois sois punidos pelo que pecastes, nesta vida ou em outra. Então, aquilo que nós chamamos de lei de ação e reação pode ser entendido como essa pena de talião. Se você matou pela espada, você vai perecer pela espada. Mas as coisas não acontecem de forma rígida assim. Nós já vimos que, como Paulo falou, nós podemos pagar dívidas que nós realizamos em outras vidas, e mesmo nessa, fazendo bem, desde já fazendo bem. Bom, mas tem situações em que isso pode acontecer numa vida, às vezes, distante. Não significa que vai acontecer logo em seguida. Tem também exemplos no livro Ação e Reação, que depois de 400 anos, a pessoa vai resgatar um ato ruim, um crime que ela cometeu em uma determinada vida. E tem situações em que esse karma, essa reação, ela acaba tendo um controle em função do bem que a pessoa faz. Eu vou ler agora algo que está, um trecho da Gênesis, capítulo 1, número 38. O homem traz, em renascendo, o germe de suas imperfeições, dos seus defeitos, que não se corrigiu, e que se traduzem por seus instintos naturais, as suas propensões a tal ou tal vício. Está aí o seu verdadeiro pecado original. Então, o pecado original, todos sabem, a Igreja coloca como sendo um pecado que Adão e Eva cometeu, e todos os seus descendentes é colocado como nós somos descendentes de Adão e Eva, nós estamos o pecado em nós, e nós sofremos em função desse erro de Adão e Eva. Bom, isso a gente já, acho que nós não aceitamos mais, a grande maioria de nós e das pessoas, e mesmo isso, de uma pessoa comete um crime, o filho paga pelo crime dessa pessoa, é uma coisa absurda, porque nem a justiça dos homens, nem a justiça que é tão falha, isso acontece. Então, Deus, que é muito melhor do que nós, muito mais justo que os homens, nunca faria isso. Então, o que significa isso? Significa que nós temos na vida atual, nós temos qualidades, todo mundo tem qualidades, mas tem também defeitos.
Se eu não corrigir esses defeitos nessa vida, eu vou levar para outra. Então, quando eu renascer, eu posso nascer com tendências negativas numa direção e em outra, fruto daquilo que eu não corrigi numa vida passada. Mas eu posso corrigir nessa outra vida, na vida presente. Então, nós podemos entender que também é fruto daquilo que nós trazemos dentro de nós, que isso é o pecado original, que carregamos, é nossa herança, a nossa herança é de nós mesmos, a vida que nós tivemos em outros momentos. Existem causas atuais e causas anteriores aos nossos sofrimentos. Nós estamos colocando esses sofrimentos porque é aquilo que mais chama atenção. Mas quando fala em ação e reação, fala de coisas boas. Porque se eu faço uma coisa positiva, eu vou ter uma coisa positiva na vida mesmo que eu estou vivendo, mas também na espiritualidade e outra vida. Eu vou ter uma consequência positiva. Mas as nossas preocupações são mais com sofrimento. Então, se eu sofro nessa vida, pode ter uma consequência nessa vida. Eu agi mal, eu posso ser mesmo preso, eu posso sofrer nessa vida e posso continuar tendo uma consequência na espiritualidade, quando chego lá, e mesmo em outra existência. Mas, algumas situações, nós não vemos a causa nessa vida. Então, tem crianças que nascem já com problemas sérios e passam a vida toda sofrendo, e seus familiares também juntos sofrendo. Onde que está a causa? Se todo efeito tem uma causa, e Kardec usa esse argumento, é porque existe uma causa, e se não está nessa vida, está em algum lugar anterior a essa vida, porque a causa vem sempre anterior ao efeito. E se Deus é justo, a causa é justa. Significa que nós não fizemos alguma coisa muito boa para estar numa situação difícil nessa vida. Nós podemos também pensar em termos de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos, alguns mais, outros menos. O livre-arbítrio se desenvolve com o nosso conhecimento. É a liberdade que nós temos de escolher uma ou outra alternativa entre duas ou mais que nós são oferecidas. Então, por exemplo, suponha que eu vá fazer uma comida. Eu não entendo nada de comida, então eu não tenho livre-arbítrio aí, eu não tenho opção de fazer uma coisa ou outra, eu não sei como fazer. Então, depende do nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais liberdade, consequentemente, mais responsabilidade. Então, quando nós pensarmos em erro, temos que considerar ao conhecimento que nós tínhamos quando nós cometemos aquele erro. Porque mais responsável é aquele que mais tem conhecimento. Isso também na justiça dos homens. Na justiça divina também é a mesma coisa. E a liberdade, então, e a responsabilidade caminham juntas. O corpo pode atuar no espírito, fazendo com que abafe algumas coisas. Então, eu posso ser bastante inteligente nessa vida, e na outra vida não ser muito inteligente. Se eu usei mal, a minha inteligência, ela pode ser abafada, eu posso ter dificuldade para exteriorizar a minha inteligência. Mas esse tipo de coisa não acontece do ponto de vista moral. Então, se eu tenho uma tendência criminosa, uma tendência homicida nesta vida, é o espírito que tem. Corpo nenhum nos dá uma tendência criminosa. E se eu tenho qualidades, virtudes, é qualidade do espírito também. O corpo também não fornece a nós virtudes. A prática do mal gera lesões no nosso perispírito, que vai fazer com que a gente sofra em algum momento, numa vida futura, ou mesmo nessa vida. Então, nós podemos cometer um ato, se nós nos arrependermos nessa vida, é possível mesmo que desde já a gente comece a sentir remorso. Em função desse remorso, nós podemos ter até a obsessão de espírito que nós prejudicamos e podemos começar uma espécie de resgate de alguma forma. Isso nós chamamos de expiação, porque a expiação é quando eu fiz alguma coisa negativa
e estou recebendo alguma coisa negativa como aprendizado. E nós podemos... Também existem situações que são colocadas, nós encontramos em livros espíritas, livros, por exemplo, sobre passe, que suponha que eu cometa um problema, eu lesione o meu perispírito, cometendo suicídio. Eu cometo suicídio, a lesão do corpo passa para o perispírito, eu vou ficar lesado no plano espiritual, numa outra encarnação, meu corpo espiritual vai passar um problema que ele tem para o meu corpo físico, novo corpo físico. Então, é automático. Mas quando eu cometo atos que têm a ver com outras pessoas, eu preciso me arrepender, sentir remorso, e aí eu vou lesionar o meu perispírito e vem de uma forma natural aquilo que nós chamamos de resgate, de expiação, um sofrimento em função de alguma coisa que eu fiz de errado. Mas se eu for endurecido, se eu demorar para mudar a minha postura, eu vou, então, posso viver muitas vidas com corpo sadio. Eu só vou colocar mais alguma coisa sobre circunstâncias reflexas que aparece no livro Ação e Reação, eu acho que é interessante, que coloca o seguinte, um exemplo. Uma pessoa cometeu suicídio aos 40 anos. Ela desencarna, vai para o plano espiritual, reencarna de novo, e ela vai sofrer na próxima encarnação uma tentação muito grande de cometer suicídio aos 40 anos. E ela vai cometer suicídio se ela não fizer algum trabalho durante os 40 anos que ela vive na Terra. Então ela tem que se transformar. Essa transformação pode começar no plano espiritual e continuar na Terra, mas ela tem que se modificar. E aí, essa tentação ao suicídio que vai surgir na época dos 40 anos, ela pode ter um controle sobre isso, pode ser amenizada, e com profissionais, com psicólogos, com ajuda em centros espíritas, em vários lugares, ela pode suportar tudo isso e ir adiante. Boa noite a todos. É isso que eu queria colocar para vocês. Boa noite.